Para quem quiser anotar o tema, pais estão construindo com materiais à prova de fogo? Nós convidamos nosso irmão Wilson Roberto. Que belo cântico nós acabamos de cantar, não é mesmo? Mas as palavras deste cântico têm um significado maior para os pais que hoje estão presentes aqui hoje. Em parte desse cântico, nós cantamos que os filhos são uma herança, um presente do nosso Criador, Jeová Deus. E, de fato, a alegria de ser pai ou mãe é uma recompensa preciosa, maravilhosa do nosso Pai Celestial, Jeová Deus. Contudo, quem tem filhos sabe e se apercebe de que, apesar de ser um privilégio que Jeová dá aos casais, ser pai ou mãe traz responsabilidades, muitas responsabilidades. Mas os pais cristãos têm um privilégio maravilhoso, que é o de criar seus filhos e ensiná-los a amar e servir o nosso Criador, Jeová Deus. É verdade que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque os pais precisam ajudar seus filhos a resistir às influências más deste mundo que vivemos e a vencer tendências erradas que desde pequeninos elas afloram devido à nossa imperfeição. Mas surge a pergunta: se não é fácil criar os nossos filhos, como que nós podemos fazer isso? Bem, o nosso Criador Jeová, ele é maravilhoso, pois além de nos dar uma herança, ele nos mostra como nós podemos cuidar desta nossa herança, que são os nossos filhos. Ele nos ajuda mediante a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas vamos ver uma ilustração para ver como a Bíblia Sagrada nos ajuda para podermos ensinar e criar os nossos filhos seguindo as orientações de Jeová mediante a sua palavra. Por favor, abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios 3, vamos ler os versículos 11 e 12. E vamos ver que ilustração é essa que irá nos ajudar. 1 Coríntios 3, 11 e 12 nos diz: pois ninguém pode lançar outro alicerce a não ser o que já foi lançado, que é Cristo Jesus. Ora, se alguém construir sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com materiais, ou com madeira, feno e palha, a qualidade da obra de cada um ficará evidente, pois o dia porá à mostra, porque será revelada por meio do fogo, e o próprio fogo mostrará que tipo de obra cada um realizou. Bem, observamos aqui uma ilustração de uma construção sobre um alicerce, digamos uma casa. E aqui nós vemos o quê? Materiais que vão ser utilizados para a construção dessa casa. Materiais duráveis e materiais que não são duráveis, que logo se acabam. Criar filhos que continuem firmes na verdade, que permaneçam leais a Jeová, é como construir uma casa resistente,
que dificilmente vai ser abalada. Mas para as duas coisas, construir uma casa e educar filhos, é preciso usar materiais à prova de fogo. O que significa? Materiais duráveis, resistentes, que suportam pressões e abalos. Mas o que significa esses materiais à prova de fogo? Conforme nós vimos aqui, esses materiais duráveis, resistentes. Bem, uma casa ela pode ser erguida em cima de um alicerce utilizando materiais de excelente qualidade. Materiais duráveis, resistentes, ou pode-se usar materiais baratos, de má qualidade, que vão durar muito pouco tempo. A ilustração que nós consideramos em 1 Coríntios compara esses dois tipos de materiais de construção. Os que são descartáveis, temporários e inflamáveis, que rapidamente se destroem. Por outro lado, os resistentes ao fogo, aqueles que são duráveis, que conseguem suportar ventos fortes, tempestades, até mesmo vendavais. Mas perceberam que, ao considerar essa ilustração em 1 Coríntios, no versículo 13, mencionou que a qualidade da construção que é erguida ou levantada, ela ficaria em determinado ponto evidente, ficaria à mostra, seria revelada por meio de fogo. Mas o que representa esse fogo aqui mencionado? Bem, o fogo mencionado representa as pressões, tentações que testam o amor e a fé que uma pessoa tem por Deus. E no caso dos nossos filhos, se refere a pressões que ele sofre. Por exemplo, pressões de ser aceito por outros colegas na escola, a pressão de talvez fazer uso de bebidas, de drogas, de participar em entretenimento degradante do mundo. Assim, nós percebemos que se nós queremos que nossos filhos resistam, sejam bem-sucedidos ao passarem por pressões, nós precisamos usar na construção da personalidade de nossos filhos materiais à prova de fogo, materiais resistentes. Mas construir uma casa com materiais duráveis, de excelente qualidade, nós sabemos que demanda um alto custo financeiro, não é mesmo? Da mesma forma, se nós queremos cultivar qualidades duráveis no coração de nossos filhos, isto vai levar o quê? Tempo. Vai requerer da nossa parte esforço, muito esforço. Mas se é tão difícil nós realmente fazermos isto como pais, utilizar materiais à prova de fogo, materiais duráveis, como que nós conseguimos construir ou utilizar esses materiais na educação dos nossos filhos? Bem, uma primeira maneira de nós fazermos isto é por ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em Provérbios 22:6, Jeová lhe dá um conselho aos pais, a nós pais. Lá nos diz: educa a criança no caminho em que ela deve andar. Agora notem, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Essas palavras realmente são verazes. Por quê? No caso de muitos filhos,
que muitos de nós conhecemos, foram determinados em aplicar os conselhos que seus pais deram, contidos na palavra de Deus, e conseguiram passar por as pressões e decidiram permanecer firmes e leais ao Criador Jeová Deus. Por quê? Porque os pais procuraram aplicar o conselho da palavra de Deus. Mas talvez você pergunte, como pai, quando eu começo a fazer isto, educar o meu filho, a minha filha? Bem, quando Paulo ele citou a respeito de Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, ele escreveu que Timóteo, na educação dele, ele nos escritos sagrados ao que ele foi ensinado, foi dado a ele esta instrução pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lóide, desde quando? Desde a infância. O que significa desde a infância? Evidentemente, entendemos que foi quando talvez ele era um bebê. Mas um bebê consegue absorver algo nesse sentido de instrução e orientação? Sim, consegue. Nós vemos como uma criança consegue absorver instrução e orientação quando é pequeno. Às vezes nós percebemos que os nossos filhos, eles conseguem processar a instrução e orientação muito mais rápido do que às vezes imaginamos. Eles escutam muito, aprendem muito. Então, se nós fazemos isso desde a infância, com certeza vai surtir efeito. Algo importante também ao ensinarmos os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, é importante incluirmos naquilo que ensinamos a respeito de Jeová, também o que Jesus Cristo representa como um filho obediente que ele foi. Jesus Cristo, nós precisamos mostrar aos nossos filhos que ele foi um filho o quê? Obediente, submisso aos seus pais humanos enquanto esteve aqui. Também foi submisso e obediente ao seu Pai Celestial, Jeová. Devemos mostrar aos nossos filhos que Jesus Cristo, quando pequeno também, ele era um estudioso das palavras sagradas. E ele, quando ensinado desde jovem, na sua vida adulta, ele tomou por objetivo fazer o quê? Servir a Jeová incondicionalmente. Colocar a vontade de Jeová em primeiro lugar. Por que ele fez isto? Porque ele queria agradar, obedecer ao seu Pai. Por isso, pais, incluam no seu ensinamento a respeito de Jesus Cristo, mostrando como ele era um filho obediente e submisso, que sempre acatava as instruções do seu Pai Celestial. Algo importante também que nós podemos fazer ao ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, nós podemos fazer um bom uso da adoração em família. Ela cumpre um papel importante na instrução que nós damos aos nossos filhos. Nós temos uma imagem que realmente demonstra a respeito de como a adoração em família ela é muito importante. O que nós vemos aqui? Uma família, o pai, a mãe e os filhos. Eles estão estudando, considerando a palavra de Deus. Eles estão tristes, parece um ambiente sobrecarregado. Não, é um ambiente totalmente apropriado para isso. Vemos a afeição de cada um como feliz, mas a família está unida. O pai está procurando orientar nesse momento o seu filho. Obrigado pela imagem. Mas algo é muito importante, pais. Tenham em mente que para que a adoração em família cumpra o seu objetivo, é necessário que 3 fatores chaves aconteçam.
Primeiro, ser regular no estudo em família. Segundo, ela ser prática, objetiva. E terceiro, ela tem que ser agradável. Os filhos têm de sentir à vontade naquela instrução que estão recebendo. É importante, nós como pais, utilizarmos a adoração em família para ajudar os nossos filhos a se prepararem. Mas se prepararem para o quê? No mundo que hoje nós vivemos, infelizmente os nossos jovens, os nossos filhos, são bombardeados por toda matéria do mundo que os cerca, que muitas vezes faz o quê? Testa a lealdade de nossos filhos. Por isso, vamos utilizar a adoração em família para poder ajudá-los a estarem preparados por uma situação que pode acontecer. Mas uma coisa de suma importância para nós pais é ensinarmos os nossos filhos a fazer o quê? A terem o seu estudo pessoal. Ensiná-los a fazer uso das nossas ferramentas de estudo. Porque nós damos a orientação aos nossos filhos no estudo em família. Mas ele, através do seu estudo pessoal da Bíblia Sagrada, ele vai conseguir o quê? Se aprofundar em sentido espiritual, para que as orientações de Jeová fiquem, então, dentro do seu coração, para que, quando necessário, eles coloquem em prática. Uma outra coisa muito importante para ensinarmos os nossos filhos é que o ensino que nós damos, precisamos fazer o quê? Ensiná-los através do nosso exemplo. Quando nós damos um bom exemplo aos nossos filhos, nós mostramos a ele de que obedecer a Jeová, colocar em prática as orientações é o melhor a fazer. Mas para que nós possamos mostrar isso aos nossos filhos, eles têm de ver isso primeiro em nós. Assim, é de suma importância para todos os pais, nós pais, colocarmos em prática o conselho que Jeová dá a nós. Querem ver que conselho? Deuteronômio, no capítulo 6. Por favor, abram suas Bíblias. Deuteronômio 6, os versículos 5 e 6. Olha que Jeová, ele diz para cada um dos pais. Versículos 5 e 6 do capítulo 6. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Notem agora, essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração. Amar a Jeová, obedecê-lo, tem de estar primeiro aonde? No coração dos pais. Os filhos têm de ver isso através de nossas palavras, mas também através de nossas ações. Os filhos, eles percebem rapidamente quando nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Um pai, ele disse algo muito interessante a respeito disso. Ele disse assim: os filhos são como uma esponja que absorve tudo. E quando eles percebem que não estamos fazendo o que falamos, eles vão chamar nossa atenção para isso. E é verdade, não é mesmo? Eles são muito observadores. Por isso, as nossas ações têm de demonstrar o quanto nós amamos obedecer a Jeová e seguir as suas orientações. Também queremos mostrar aos nossos filhos a importância da oração. Nós precisamos ensiná-los a orar. Devemos mostrar para os nossos filhos o quanto a oração é importante, a maneira que nós temos de contato com Jeová diretamente. É através de nossas orações que os nossos filhos veem o quanto nós prezamos a nossa amizade com Jeová, a nossa lealdade.
Mas ao ensiná-los, algo importante também precisamos fazer: orar junto com eles. Quando nós fazemos orações junto com os nossos filhos, eles sentem o quanto nós realmente prezamos o poder e o privilégio da oração. Por isso, pais, se esforcem em fazer isso, ensiná-los a orar e também a orar com eles. Mas algo também é importante além das nossas orações. Nós temos uma imagem mostrando que nós precisamos, além de ensinarmos os nossos filhos, nós precisamos fazer o quê? Como esta imagem, que nós vemos aqui, uma família junta nas reuniões, assistindo às reuniões. E do outro lado que nós vemos, um pai juntamente com seu filhinho, participando na pregação das boas novas. Isto é muito importante, irmãos. Assistência às reuniões, junto com os nossos filhos, e participar regularmente na pregação das boas novas. Eles junto conosco, ao nosso lado. Obrigado pela imagem. Sem dúvida, irmãos, quando nós realmente fazemos isto, por nossas ações, pelo nosso exemplo, isso vai causar o quê? Uma profunda impressão, uma impressão positiva neles, porque eles vão ver que não apenas falamos, mas nós, através do nosso exemplo, das nossas ações, nós mostramos o quanto realmente amamos a Jeová e suas leis. Uma terceira maneira que nós podemos construir com materiais à prova de fogo é tocar o coração dos nossos filhos. Mas como fazemos isto? Tocar o coração deles? Bem, pais, procurem conversar abertamente com seus filhos. Procurem deixar as linhas de comunicação abertas com eles. Escute com atenção o que eles têm a dizer, o que eles querem dizer. Muitas vezes, nossos filhos vão falar coisas que talvez não vamos gostar de escutar. Mas nós precisamos escutá-los com atenção. Procure incentivar os seus filhos a falar o que sentem, mostrar o seu sentimento. Os nossos filhos precisam confiar em nós como pais, porque assim eles vão se sentir à vontade para contarem qualquer coisa que talvez esteja afligindo a eles. Deixe seus filhos à vontade para dizer o que pensam, o que sentem. Nós temos agora uma imagem que mostra muito bem isso que acabamos de comentar. Vamos ver aqui o que nós vemos. Uma mãe juntamente com a sua filha. A filha está demonstrando, pelo que nós vemos, todo o seu sentimento, não é mesmo? E a mãe está escutando. Ela fala abertamente com sua filha, porque ela, o quê? Confia na sua mãe. Ela consegue escutar. E quando nós escutamos, como esta mãe, de maneira atenta, nós conseguimos, de maneira apropriada, aconselhar da maneira como realmente temos que fazer. Obrigado pela imagem. Mas quando nós fazemos isso, de escutarmos os nossos filhos, nós precisamos, como pais também, sabe ser o quê? Pacientes. Às vezes, nossos filhos vão falar coisas por um bom tempo. Mas seja paciente, escute. Se você for paciente, você também vai conseguir ajudar o seu filho a edificar também a sua fé. Isso é importante porque ninguém de nós desenvolve fé da noite para o dia. E a fé também não passa de pai para filho ou de mãe para filha por meio de um DNA. Não. Requer tempo,
requer paciência da nossa parte. Por isso, pais, procurem adaptar seus métodos de ensino às necessidades de cada um dos filhos. Nós precisamos nos lembrar que os filhos, se nós temos mais de um, são diferentes um do outro. Um tem uma personalidade diferente da outra. Às vezes o modo de você dar instrução para um, talvez não vai surtir efeito no outro. Talvez até mesmo vai ser necessário você dirigir no estudo bíblico separado de um do outro. Mas, pai, se preocupe em adaptar isso para cada um. Se você procurar fazer isto, tenha certeza de que você vai conseguir atingir o coração dele. Mas algo muito importante que nós queremos fazer é disciplinar os nossos filhos com amor. Quando nós disciplinamos nossos filhos, nós sempre devemos fazer com amor e com sabedoria. Por quê? Porque é para o benefício deles. Nós precisamos nos lembrar que disciplinar inclui ensinar, orientar e corrigir. O que isso demonstra para nós? Seja coerente, seja razoável, seja bondoso e nunca crítico ou agressivo. Geralmente os filhos, eles compreendem e colocam em prática a instrução muito mais fácil quando eles veem que nós fazemos isso de um modo amoroso e sabem que fazemos isto para o bem deles. Por isso, não podemos nos esquecer de disciplinar os nossos filhos com amor. Não vamos nos esquecer desse conselho inspirado. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios 13, no versículo, é o versículo 4. 1 Coríntios 13, o versículo 4, que nos diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso. Pais, meditem sempre quando forem disciplinar os seus filhos. Façam isto com amor. Se nós, como pais, procurarmos aplicar as instruções que Jeová nos dá, podemos ter a certeza de que nós seremos bem-sucedidos em criar e educar os nossos filhos. Realmente, pais, não desanimem, não é fácil, é muito difícil, mas Jeová sempre estará ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. Se vocês, pais, procurarem aplicar o conselho de Jeová, podem ter a certeza que vocês se tornarão como um construtor de casa perito. Por quê? Porque vocês ensinaram, educaram seus filhos com amor, para amarem e seguirem as orientações de Jeová. Se está achando difícil, pais, orem a Jeová, peçam a ajuda dele, implore a ajuda de Jeová para fortalecê-los e para guiá-los nos seus esforços. Tenha certeza que Jeová vai escutar as suas orações, mas mais ainda do que isso, ele os ajudará a treinar e a educar os seus filhos. Sim, vocês, pais, merecem elogios pelos seus esforços. E Jeová, ele vê o quanto vocês realmente se esforçam. Pelo esse esforço que vocês fazem, Jeová dirige as palavras de 1 Coríntios 3,14 a vocês. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 14. Que passa a dizer:
Se a obra que alguém construiu sobre o alicerce permanecer, ele receberá uma recompensa. Que recompensa é essa, irmãos? Paz. A recompensa é de saber que Jeová está feliz pelos esforços que vocês fazem. Mesmo que um jovem, filho nosso, não servir a Jeová na sua idade adulta, os pais podem ter a certeza de que Jeová está feliz com vocês. Portanto, pais, continue a se esforçar em construir com materiais à prova de fogo, materiais duráveis, porque ao fazerem isso, vocês poderão ajudar seus filhos a permanecerem leais e, acima de tudo, poderão estar agradando ao Criador Jeová. Agradecemos primeiramente a Jeová e ao nosso irmão Wilson Roberto pela sua palestra. Agora para o estudo de A Sentinela, o estudo número 12, com o tema Aprenda mais sobre Jeová por meio da criação. Convidamos nosso irmão Jorge Mário. Muito bom, é um prazer estarmos juntos para sermos instruídos pelo nosso Criador Jeová, agora no estudo da Bíblia com a ajuda de A Sentinela. E para passarmos a essa segunda reunião, nós vamos entoar o cântico de número 6. Aqueles que desejarem e puderem, poderão ficar de pé. Cântico 6, os céus declaram a glória de Deus. Este cântico ele é baseado no Salmo 19. Vamos ouvir a introdução musical e acompanhar. Nosso estudo de hoje é o estudo de número 12, na Sentinela de março deste ano, e o tema do estudo é Aprenda mais sobre Jeová por meio da criação. O texto base desse estudo é Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz, na sua essência, as suas qualidades invisíveis, as qualidades de Deus, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Então vamos ver como a criação pode ser um instrumento que nos ajuda a nos aproximar de Jeová, a conhecê-lo melhor e servi-lo melhor. Então, por que deveríamos dar tanto valor à criação de Deus e que lições podemos tirar da criação de Jeová? Fique à vontade para comentar, levante a sua mão bem alto, não desista se não for chamado a primeira vez. Se você estiver no Zoom, use a mão eletrônica, isso facilitará para a gente enxergar você, tá bom? Nosso irmão Sérgio Santos irá nos ajudar com a leitura, e nós vamos acompanhar com atenção a leitura do primeiro parágrafo. De todas as conversas que Jó teve durante a sua vida, uma foi muito especial, a conversa que ele teve com Jeová. Nessa conversa, Jeová disse para Jó observar a criação. Fazer isso o ajudou a confiar mais na sabedoria de Deus e na habilidade que ele tem de cuidar de seus servos. Por exemplo, Jó aprendeu que Jeová cuida dos animais. Então, ele também poderia cuidar de Jó. Esse homem fiel aprendeu muito sobre as qualidades de Jeová, observando a criação. De que maneira Jó aprendeu muito sobre Jeová? De que maneira? Irmão Antônio Souza. Então Jeová disse para Jó observar a criação, e fazer isso o ajudou a confiar mais na sabedoria de Deus e na habilidade que ele tem de cuidar dos seus servos.
Excelente, Antônio, isso mesmo. Muito bom. A irmã Rosa Maria Gaudi. Jeová como que chamou Jó para raciocinar, né, sobre o poder de Jeová e o cuidado dele com a criação, né? No capítulo 38, do 39 ao 41, Jeová faz umas perguntas interessantes para ele, né? Será que você pode caçar a presa para o leão ou satisfazer o apetite dos leões novos? Como Jeová estivesse dizendo para ele, eu faço isso, né? Então isso induziu Jó a realmente entender o cuidado de Jeová até mesmo com os animais e aprender mais sobre a criação de Jeová. Muito bom. Então vamos ver como a criação pode ajudar a gente também, assim como ajudou Jó. Acompanhe o parágrafo 2. Nós também aprendemos mais sobre Jeová quando observamos com atenção o que ele criou. Mas pode ser que isso nem sempre seja fácil. Se você vive na cidade, pode ser difícil ter contato com a natureza no dia a dia. E mesmo que more perto da natureza, pode ser que não tenha tanto tempo para observá-la. Então, vamos ver a resposta das seguintes perguntas. Por que vale a pena se esforçar para observar a criação? Como Jeová e Jesus usaram exemplos da criação para ensinar as pessoas? E o que podemos fazer para aprender mais lições sobre a vida e sobre Jeová com a natureza? O que pode ser desafiador observar a criação de Jeová? Irmã Daiane Brizola. Pode ser que a pessoa viva na cidade, então é difícil ter contato com a natureza no dia a dia. E mesmo que alguém more perto da natureza, pode ser que ela não tenha tanto tempo para observá-la. Muito bem, Daiane, isso mesmo. Isso se aplica a nós, né? Vivemos numa cidade de médio porte ou de grande porte, né? A própria iluminação da cidade já impede um pouco que a gente observe os céus plenamente, né? Agora, que perguntas vão nos ajudar no estudo de hoje? Que perguntas vão nos ajudar? A irmã Ana Rita Oliveira. Por que vale a pena se esforçar para observar a criação? E como Jeová e Jesus usaram exemplos da criação para ensinar as pessoas? Muito bom, irmã Ana Rita. Tem mais uma pergunta que vai nos ajudar nesse estudo de hoje? Irmão João Cunha. E o que podemos fazer para aprender mais lições sobre a vida e sobre Jeová com a natureza? Muito bom. Então vamos começar respondendo a primeira pergunta: por que precisamos observar a criação? Acompanhe a leitura do parágrafo 3. Jeová queria que Adão admirasse a criação. Quando Jeová criou Adão, ele o colocou num paraíso e deu a ele a tarefa de cuidar e expandir o jardim do Éden. Imagine como Adão deve ter ficado empolgado ao ver as sementes germinando e as flores se abrindo. Cuidar do jardim do Éden foi um grande privilégio para ele. Jeová também pediu que ele desse nome aos animais. O próprio Jeová poderia ter escolhido os nomes dos animais, mas ele deu esse privilégio a Adão. Com certeza, antes de escolher o nome de cada animal, Adão observou com atenção suas características e comportamento. Esse trabalho deve ter dado muita alegria para ele e o ajudado a ver Jeová como um grande artista que fez tudo com sabedoria e criatividade. Por que podemos dizer que Jeová queria que Adão admirasse a criação? Por que podemos dizer isso, irmã Evelyn Otsu? Podemos dizer isso por causa da designação que Jeová deu, né, a Adão. Ele, após colocar Adão no paraíso, deu a ele a tarefa de cuidar e expandir o jardim do Éden. Não só isso, mas Jeová também pediu que ele desse nome aos animais.
Interessante o que a revista diz, né? O parágrafo comenta que próprio Jeová poderia ter escolhido os nomes dos animais, mas deu esse privilégio a Adão. E isso fez com que Adão pudesse observar com atenção as características e comportamento de cada animal. E isso, sem dúvida, ajudou ele a conhecer melhor as qualidades de Jeová, né? Vendo que ele é um grande artista, também tem muita sabedoria e criatividade. Excelente, Evelyn. Nós temos uma imagem, vamos colocar essa imagem aí, e gostaríamos de que você comentasse essa imagem para nós, explicasse essa imagem para nós. Por favor, me ajude. É a irmã Vanessa Garcia. Então, aqui nessa imagem, a gente vê Adão bem curioso ali, vendo aquele caracol, possivelmente pensando que nome que daria, né? E, sem dúvida, ele tirou esse tempo também para observar todos os outros animais que ele também deu nome, né? Então, sem dúvida, ele pôde aprender muito da criação de Jeová, né? Excelente, Vanessa. Irmão Tom Alves. Eu achei interessante o fato deles terem colocado um caramujo, né? É porque aos nossos olhos é algo bastante meio que insignificante, a gente não dá muita importância, né? Mas se a gente for avaliar lá desde o princípio, quando foi criado, né, como foi muito empolgante para Adão ter dado o nome, né? Por mais insignificante que às vezes essas criaturas sejam aos nossos olhos, porque a gente vê o tempo todo, né? Mas às vezes a gente não para observar como o que está envolvido nessa criação, né? Excelente observação, Tom. Irmã Magali Monticelli. A Bíblia nos relata em Gênesis 2, 19 e 20 que o homem deu assim nomes a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvático do campo. Então, para isso, Adão tomou muito tempo observando, né, os animais, e ele selecionou tudo. Então, ele levou muito tempo. Então, por isso, nós vemos que realmente Jeová queria que Adão observasse realmente a natureza e desse valor a Jeová, né? Então, é muito interessante isso. Muito bom, irmã Magali. Irmão João Alves. Achei interessante aqui o que está em Gênesis, que o irmão Magali acabou de relatar, que assim que o homem chamava um animal de caracol, de caramujo, esse era o nome que ele tinha. Então, Jeová não questionava, não escolha outro nome. Com certeza, quando ele escolheu esse nome, esse era o nome daquele animal. Respeitava a decisão do homem, então a escolha do homem. Que tarefa empolgante, né? Irmão Bruno Luiz. Interessante que na figura Adão está procurando por animais, né? Ele está fazendo uma busca. E dá para fazer um paralelo conosco hoje, né? Embora não seja uma exploração para dar nomes, muitas vezes nós, por morarmos em cidade, por exemplo, precisamos buscar as criações de Jeová. E não precisa ir muito longe, basta a gente dedicar foco, né, ou atenção ao que está ao nosso redor. E a gente consegue encontrar essas maravilhas da criação também. Excelente. Vamos em frente, parágrafo 4. Um bom motivo para observarmos a criação é que Jeová quer que façamos isso. Isaías 40, 26 diz: ergam os olhos para o céu e vejam, quem criou estas coisas? A resposta é clara. Jeová encheu os céus, a terra e o mar de coisas incríveis, e essas coisas nos ensinam muito sobre ele. Pense no seguinte: Jeová nos fez com a capacidade de apreciar a beleza das coisas que ele criou. E só conseguimos fazer isso porque ele nos deu os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Que motivo temos para observar a criação? Irmã Magali Santos? Nós podemos ver o motivo em Isaías 40, 26, né? Onde o próprio Jeová pede para que a gente olhe, para que a gente veja tudo que ele criou. Jeová criou coisas impressionantes, coisas maravilhosas. E ele sabia que se olhássemos e meditarmos em tudo que ele criou, nós íamos aprender muito sobre ele.
Excelente, irmã Magali. E para que nós apreciássemos bem a criação, Jeová nos deu o quê? Irmã Paula Ivanhoski? Ele nos deu os 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Isso, excelente, Paula, muito bom. Que coisas na natureza você mais admira? Agora é pessoal, diga aí para nós. O que você mais admira, irmã Maiana Sampaio? Eu gosto de tudo, mas o mar, para mim, não tem nada igual. Só de ver, eu sinto muita paz, tranquilidade. E se não bastasse ser tão bonito, quando você toma banho, ainda relaxa, né? É gostoso. Para mim, é um espetáculo. Realmente, essa é a palavra exata, é um espetáculo o mar, né? Irmão... Ah, não, a irmã Ágata Campos. Jeová deu para nós a nossa mãe. Olha, que bom, hein? Ter uma mãe. A irmã Laís Navarro. De todas as criações maravilhosas, uma das que eu mais gosto são os animais. Eu também preciso de animais. Irmão Ian Liberali, lá na cabine do áudio e vídeo. Algo que eu gosto bastante é o pôr do sol. No final da tarde, observar. É bem relaxante, né? Dependendo do lugar que você está, é muito gostoso. De fato. Mas Lídia Luz. Em Salmo 104, 24, diz que Jeová fez todas as coisas com sabedoria e a terra está cheia dos seus trabalhos. Então, pensando na terra, né, são muitas maravilhas, mas quando a gente para diante de uma cachoeira, vê aquele verde, aquela água caindo, é algo maravilhoso e a gente tende assim, se sente pequeno diante do poder tão grande de Jeová. Excelente, irmã Lídia. Irmão Ricardo Gaudi. Eu gosto, em especial, num campo, observar as estrelas no céu. É incrível ver a quantidade de estrelas que existem, né? Os cientistas calculam que existem bilhões de estrelas no universo. Interessante que essas estrelas não estão paradas, aos nossos olhos parece, mas elas viajam em alta velocidade, mas cada uma na sua órbita fixada. Não raro a Bíblia nos incentiva a erguer os olhos para o céu e ver essa criação, porque realmente é magnífico. Excelente. Eu sei que vocês gostariam de citar muitas coisas, né? Mas o tempo não vai permitir isso. Mas apreciamos as expressões pessoais dos irmãos. Parágrafo 5. A Bíblia dá outro motivo importante para estudarmos a criação. Ela nos ensina sobre as qualidades de Jeová. Por exemplo, veja como Jeová projetou tudo de maneira maravilhosa. Isso mostra claramente como nosso Deus é sábio. E pense na grande variedade de alimentos que existem. Isso é uma prova clara do amor de Jeová por nós. Quando observamos as qualidades de Jeová por meio das coisas que Ele criou, passamos a conhecê-lo melhor e a nos aproximar mais dele. Vamos ver agora algumas lições importantes que Jeová nos ensina por meio da criação. De acordo com Romanos 1:20, por que é importante estudarmos a criação? Então, primeiro vamos ler Romanos 1:20 e depois comentar. O irmão Sérgio vai ler para nós. Por favor, irmão Sérgio. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Então, de acordo com esse texto, por que é importante estudar a criação? Irmã Larissa Santos. Então, é porque elas nos ensinam sobre as qualidades de Jeová. Né? Então, Jeová ele projetou tudo de maneira maravilhosa. Então, isso nos mostra claramente como Jeová ele é sábio.
né? Hoje nós vemos a grande variedade que nós temos de alimentos. Então, isso é até mesmo uma prova do amor que Jeová ele tem por nós. Então, quando nós observamos as qualidades de Jeová por meio das coisas que ele criou, nós passamos até mesmo a conhecê-lo melhor e nos aproximarmos mais dele. Excelente, Larissa. Irmão Fernando Almeida. Com respeito aqui a esse ponto, falando sobre a variedade de alimentos que existe, né? Eu fiquei pensando, né, que quem tem um gatinho, um cachorro em casa, ele compra um tipo de ração e ele pode dar desde o início para o cachorrinho, para o gato, até ele morrer, que ele vai até balançar o rabinho quando vai dar a comida para ele. Jeová, se não tivesse tanto amor por nós, criaria um tipo de alimento e a gente viveria também feliz pela vida toda. Mas o que Jeová nos deu? Visão e paladar. Então, a visão, quando a gente vê uma fruta, ou vê uma comida que a gente gosta, a vontade é tão grande que às vezes até dá água na boca, né? E a gente sente até o gosto daquela fruta, daquela comida, só olhando. Então, isso mostra o quanto Jeová ama as suas criaturas. Excelente, irmão Almeida. O irmão Alan Venâncio. Eu acho interessante, né, porque hoje a gente vive num sistema em que tudo é feito para que a gente não consiga contemplar a criação de Jeová, né? Você deu até mesmo um exemplo, né, das luzes da cidade, né? Isso ofusca um pouco que a gente admire, né, as estrelas de noite, né? E Jeová ele pede para que a gente admire, né, a sua criação. Por que ele pede isso, né? Porque ali a gente consegue ver toda a criação dele, tudo que ele fez de bom para nós, né? Que nós consigamos principalmente nos aproximar dele ao observar a criação. Excelente. Jeová usa a criação para nos ensinar sobre ele. Este é o subtítulo. Parágrafo 6 agora. Jeová estabeleceu um tempo para tudo. Todo ano, entre os meses de fevereiro e maio, era normal os israelitas verem cegonhas voando no céu. Essas aves migravam para o norte. Jeová disse o seguinte: a cegonha nos céus conhece as suas estações. Jeová determinou um tempo para essas aves migrarem. Do mesmo modo, ele também estabeleceu o tempo para trazer seu julgamento. Sempre que você observar aves migrando, lembre-se de que Jeová também tem um tempo determinado para trazer o fim desse mundo mau e que você pode confiar nisso. Que lição podemos aprender com as cegonhas? Então vamos ver aqui alguns exemplos da criação e que lições podemos tirar desses exemplos. Quais cegonhas primeiro? Irmã Laís Mascarenhas. Jeová, ele disse que as cegonhas, elas conhecem as suas estações. Então, Jeová, ele determinou um tempo certo para elas migrarem. Elas sabem exatamente quando fazer isso. Então, igualmente, nós aprendemos de Jeová que ele também estabeleceu um tempo para trazer o seu julgamento. Então, com certeza, no mundo em que nós vivemos hoje, nós ficamos ansiosos e, às vezes, pensamos muito a respeito disso. Mas é muito bom saber e meditar, com base no exemplo das cegonhas, que Jeová ele tem o tempo determinado para trazer o fim deste mundo mau, e nós podemos confiar. Excelente, Laís, muito bom. Parágrafo 7. Jeová dá força aos seus servos. Por meio do profeta Isaías, Jeová prometeu que daria força a seus servos para voarem alto como as águias, quando se sentissem fracos ou desanimados. Para os israelitas era comum ver águias voando bem alto, quase sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar quente. Isso mostra que, assim como Jeová dá poder às águias, ele também pode nos dar forças. Toda vez que você observar uma ave voando nos céus, cada vez mais alto, sem nem mesmo bater as asas, lembre-se de que Jeová pode te dar poder para enfrentar os problemas. Vamos ler Isaías 40, 31. Acompanhe a leitura, por favor. Mas os que esperam em Jeová recuperarão as forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos,
andarão e não se cansarão. Então, o que aprendemos com as águias, de acordo com esse texto de Isaías 40, 31? Qual é a lição que nós tiramos aqui com as águias? Laís Alves. A lição de que Jeová ele vai nos dar força quando estivermos nos sentindo fracos, né, e sem força. Excelente, excelente, Laís. Irmão Richard Zaraikzik. Então, para os israelitas era comum eles verem as águias voando bem alto, né? E as águias voam lá, ficam voando um bom tempo sem bater as asas. Como que elas fazem isso? Então, elas usam as correntes de ventos quentes para ficarem planando ali, né? Então, elas ficam planando um bom tempo. Então, assim como elas usam essa força do vento, Jeová vai nos dar forças além do normal, como nós não podemos compreender. Excelente, irmão Richard. Parágrafo 8. Podemos confiar em Jeová. Jeová ajudou Jó a ver que ele podia confiar no seu Criador. Na conversa que teve com Jó, Jeová falou de várias coisas que criou, como as estrelas, as nuvens e os raios. Jeová também falou sobre os animais, como o touro selvagem e o cavalo. Todas essas coisas ensinaram Jó não só sobre o poder de Jeová, mas também sobre seu amor e sua sabedoria. Depois dessa conversa, Jó passou a confiar em Jeová como nunca antes. Do mesmo modo, quando estudamos a criação, somos lembrados de que Jeová é infinitamente mais sábio e poderoso do que nós, e que Ele pode e vai acabar com o nosso sofrimento. Saber disso vai nos ajudar a confiar ainda mais em Jeová. O que Jó aprendeu com a criação de Jeová e o que nós podemos aprender. Irmão Luiz Carlos Santos. Na conversa que Jeová teve com Jó, ele falou de várias coisas que ele criou, como as estrelas, as nuvens, os raios, né? Mas nós vimos que essas coisas ensinaram a Jó não só sobre o poder de Jeová, mas também sobre o seu amor e sabedoria. Porque no capítulo 42 de Jó, Jó responde ali a Jeová dizendo, né? Agora sei que és capaz de fazer todas as coisas e que nada que tem em mente é impossível. Isso ajudou muito a Jó, como ajuda também nós, né? A podermos confiar em Jeová e saber que Jeová vai cumprir todos os seus propósitos. Excelente, irmão Luiz Carlos, isso mesmo. Irmão Wilson Felipe. Eu achei interessante ali no Jó 42, o versículo 5, que depois dessa conversa que Jeová teve com Jó, ele falou, agora eu te vejo com meus próprios olhos. Jó não estava vendo Jeová literalmente lá dentro do vendaval, né? Mas o fato de Jeová se revelar por meio da criação as suas qualidades fez com que esse Jó estivesse vendo realmente Jeová. Então, uma lição que eu aprendi é que quando a gente estuda a criação e observa com detalhes, Jeová se torna mais real para nós. Excelente lição, Wilson. Obrigado. Jesus usou a criação para ensinar sobre Jeová. Vamos ver algumas lições que Jesus nos deu? Acompanhe a leitura dos parágrafos 9 e 10. Jesus conhecia muito bem a natureza. A Bíblia chama Jesus de trabalhador perito, porque ele teve o privilégio de ajudar seu Pai na criação de todas as coisas no universo. E quando Jesus esteve na terra, ele usou a criação para ensinar seus discípulos sobre Jeová. Vamos ver algumas coisas que ele ensinou. Jeová mostra amor por todos. No Sermão do Monte, Jesus falou com seus discípulos sobre duas coisas que Jeová criou e que muitos não dão valor: o sol e a chuva. Essas duas coisas são essenciais para a vida. Jeová poderia não dar sol e chuva para as pessoas ruins, mas por amor ele dá essas coisas a todos. Jesus usou o exemplo do sol e da chuva para ensinar a seus discípulos que Jeová quer que mostremos amor a todos. Uma maneira de imitarmos o amor de Jeová é por pregar a todas as pessoas. Então, sempre que observarmos um belo pôr do sol ou uma refrescante chuva, podemos meditar no amor imparcial de Jeová.
O que o sol e a chuva nos ensinam sobre Jeová? Irmão Rogério Machado. Nós sabemos que em Provérbios 8, Jesus é descrito lá como um trabalhador perito, né? Que ele estava ao lado de Jeová, criando todas as coisas junto com ele. E quando Jesus esteve na terra, ele usou essas criações para ensinar tanto aquelas pessoas quanto a nós. Por exemplo, o sol e a chuva, que Jesus falou para eles que Jeová, pelo seu amor, dava tanto para os maus quanto para os bons. E assim ele ensina a nós que nós também devemos fazer a mesma coisa hoje. Muito bom, Rogério. Excelente essa aplicação. Irmão Edilson Santos. Um lembrete que o parágrafo 10 traz, aí na parte final, é que uma lição poderosa que Jeová nos ensina desta forma é não fazer seleção de pessoas quando pregamos, né? Não escolher território, não escolher casa, né? Fazer de maneira imparcial como Jeová é. Excelente, né? Muito bom, irmão Edilson. Essa aplicação é ótima. Parágrafo 11. Jeová dá tudo o que precisamos em sentido material. Jesus também disse: observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. É provável que, enquanto Jesus estivesse falando, as pessoas ali pudessem ver algumas aves no céu. Daí Jesus perguntou: será que vocês não valem mais do que elas? Dessa maneira amorosa, Jesus mostrou que Jeová sempre vai dar o que precisamos em sentido material. Hoje em dia, os servos leais de Jeová ainda são encorajados pelo que Jesus disse. Uma jovem pioneira na Espanha estava desanimada porque não conseguia encontrar um lugar bom para morar. Mas depois de observar alguns pássaros comendo sementes e frutas, ela se sentiu melhor. Ela diz: ver aqueles pássaros me ajudou a lembrar que, se Jeová cuida deles, também vai cuidar de mim. Depois de pouco tempo, essa irmã encontrou um lugar para morar. Que lição podemos aprender ao observar as aves no céu? Qual é a lição que observar essa criação de Jeová, as aves, nós podemos escolher? Qual é a lição, irmão Garcia? Wagner Garcia. Que assim como Jesus disse, né, que as aves não plantam nem colhem, mas elas têm um alimento, porque Jeová as dá, é uma garantia que Jeová também dá a nós o necessário, porque nós valemos mais do que esses animais, né? Então Jeová também garante que dará a nós o necessário para nossas necessidades. Excelente, irmão Garcia, muito bom. Irmã Thaís Gaudi. Não, não, é a Juliana que está atrás da Thaís. Então, eu achei interessante o exemplo dessa jovem pioneira na Espanha, que ela estava desanimada porque ela não conseguia encontrar um lugar bom para ela poder morar. Mas, quando ela observou alguns pássaros, ela meditou em como Jeová cuidava deles e ela também se acalmou, né? Ela se tranquilizou, porque ela viu que Jeová também ia cuidar das necessidades que ela tinha. E, logo depois, então, essa irmã também encontrou um lugar para ela poder morar. Excelente, que bela experiência, né? E de fato é assim, né? Você já viu alguma vez um pássaro solto morrer de fome? Caído lá de fome, não conseguiu comer? Talvez preso numa gaiola e morra de fome, mas solto não, né? Muito bom. Vamos ao parágrafo 12. Jeová dá valor a cada um de nós. Antes de enviar seus discípulos para pregar, Jesus os ajudou a vencer o medo da perseguição. Ele fez isso usando o exemplo de um pássaro muito comum em Israel, o pardal. Nos dias de Jesus, esse pássaro não tinha muito valor. Mas ele disse para seus discípulos: nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Depois Jesus disse: vocês valem mais do que muitos pardais.
Com essas palavras, Jesus garantiu a seus discípulos que Jeová dava muito valor a cada um deles e que não precisavam ter medo da perseguição. Toda vez que os discípulos estivessem pregando e vissem pardais, eles com certeza se lembrariam das palavras de Jesus. Da mesma maneira, toda vez que você observar um passarinho, lembre-se que você é muito valioso para Jeová, porque você vale mais do que muitos pardais. Com a ajuda de Jeová, você pode enfrentar qualquer oposição com confiança. Vamos ler esse texto aqui de Mateus 10, versículos 29 a 31. Acompanhe a leitura. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Mas até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, de acordo com esse texto, que lição sobre Jeová nós aprendemos com os pardais? Vemos tantos pardais, né? Irmão Aleixo Nascimento. Bem, a lição é clara, né? Nós não precisamos ter dúvida, pois temos certeza que Jeová se importa com cada um dos seus servos leais aqui na terra, né? Então, Jeová sabe de todos os detalhes a respeito de cada um de nós. Então, não precisamos ter medo, conforme Jesus deixou bem claro nesse texto, né? Excelente, irmão Aleixo. Muito bom, irmão Valdecir Ivanhoski. Talvez nós achamos pardais insignificante, né? Suja a nossa casa, talvez faz ter um ninho, né? Talvez subimos lá e ainda tiramos o ninho dele para não sujar. Mas para Jeová, ele é muito significado, o pardal, né? Então contém muita importância. Se para Jeová uma ave tão pequenininha, pesando aí 20 gramas, 30 gramas tem essa significância, imagine um ser humano. Por isso que Jesus falou que nós valeria muito mais que muitos pardais. Excelente. Irmão Carlos Barbosa. Então, quando nós estivéssemos sendo, os discípulos pelo menos, né, e nós hoje, estivéssemos sendo perseguidos, sendo pressionados, quando ouvisse pardais, lembrava então dessas palavras de Cristo, né? Agora, o texto que eu gostaria também de salientar, o Salmo 118, versículo 6, que nos garante ali que nós não precisamos ter medo, porque Jeová está do nosso lado. Nós já fomos avisados que nós vamos, possivelmente, ser perseguidos no futuro. Pensar nessa lição aqui deve nos dar força para estar decidido a perseverar. Excelente. Quando Jesus estabeleceu a comparação dos pardais com os seres humanos, Jesus ele raciocinou que no nosso caso a preocupação de Jeová ia até onde? Irmã Odete Fares. Jesus deixou claro que nós valemos mais do que muitos pardais, né? Ao ponto de Jeová contar até nossos fios de cabelo. Agora, um ponto que eu lembrei agora nessa leitura é que alguns animais são abandonados por seus donos, né? Porque não conseguem mais alimentá-los com a ração apropriada, as vacinas, etc. Jeová nunca fará isso. Ele nunca abandonará nenhuma criação sua, nem um simples pardal. Excelente, irmã Odete, isso mesmo. Então, veja, no seu caso, Jeová sabe quantos cabelos tem aí na sua cabeça. Tá? Estima-se que os seres humanos tenham cerca de 100 mil, né? Mas sempre cai alguns, né? Todo dia cai, né? Então, é impossível saber quantos fios temos na cabeça. Mas Jeová sabe, cada fio. Né? Isso mostra quanto valor Jeová dá a seus servos, né? Como é que nós podemos aprender mais sobre Jeová por meio da criação? Parágrafo 13. Nós podemos aprender muitas outras lições sobre Jeová por meio da criação. Como? Antes de mais nada, precisamos tirar tempo para observar a criação. Depois, precisamos meditar no que ela nos ensina sobre Jeová.
Mas fazer essas coisas nem sempre é fácil. Uma irmã de Camarões, chamada Geraldine, diz: eu cresci na cidade, então eu preciso me esforçar bastante para observar a natureza. Um ancião chamado Alfonso diz: eu aprendi que preciso tirar tempo para ficar sozinho, admirando a criação, e depois meditar no que ela me ensina sobre Jeová. O que precisamos fazer para aprender mais sobre Jeová por meio da criação? O que precisamos fazer, irmã Tuane Tomazelli? Precisamos tirar tempo para observar a criação e depois precisamos meditar no que ela nos ensina sobre Jeová. Excelente, Tuane, muito bom. Isso mesmo. Irmã Natália Zacarias? Eu achei interessante esse comentário da irmã em Camarões, chamada Geraldine, né? Que ela disse: eu cresci na cidade, então eu preciso me esforçar bastante para observar a natureza. E realmente é assim, né? Quando a gente tem uma criação urbana ou cosmopolita, a gente não presta atenção na criação de Jeová. Então, é um esforço diário que nós precisamos fazer para observar as maravilhosas, né, criações que Jeová nos deixou. Excelente, Natália, muito bem lembrado. Irmão José Antônio Luiz? O ponto aqui é fácil, né? Precisamos tirar tempo para isso, né? Dar importância para esse tempo. Há pouco um irmão comentou que o pôr do sol é o que ele mais gostava. Se nós observarmos, cada dia o pôr do sol é uma obra de arte que nós vemos no sol. É um dia diferente do outro, uma obra de arte diferente da outra a cada dia. Excelente, irmão Zé Antônio. Irmã Maiana Sampaio? E mesmo aqui sendo uma cidade grande, né, tem muitas possibilidades de olhar a natureza. Muitas pessoas moram numa rua que tem árvore. E se você olhar de perto uma árvore, ela sempre tem passarinhos. Então, já é algo para você ver. Tem parques também, né? Os parques são bonitos, dá para você ir, caminhar, ver a natureza e você se sente motivado a realmente louvar Jeová. Obrigado, irmã Maiana. Excelente. Irmão Edilson Santos? O parágrafo nos ensina também, nos incentiva também a meditação, né? Nós sabemos que o processo de aprendizado de Adão, ele foi interrompido pela desobediência. Mas ali o relato de Gênesis, ali do capítulo 3 até o versículo 8, ali, mostra que Jeová tinha uma rotina de instrução. Então, ele tinha aulas frequentes, né? O livro Vida Tem Objetivo mostra que Jeová levava a sério a questão do ensino, até com horários, né? Então, nós sabemos que aquele processo foi interrompido, mas quando nós meditamos, nós olhamos para frente. Lembrar que nós temos a eternidade para conhecer Jeová, o quanto da criação ainda vamos aprender. Excelente, irmão Edilson. Irmão Rogério Machado? Outro ponto interessante que eu achei no parágrafo foi que o irmão falou que tinha que se esforçar muito para poder ver a criação de Jeová. Não é esse o propósito que Jeová trouxe para nós. Se a gente pegar a imagem de Adão, não tem esforço nenhum para poder ver a criação de Jeová. Então, a gente pode ver que o sistema de Satanás, ele obscurece essa situação, não deixa a gente ver o que Jeová cria aos nossos olhos. Muito bom, irmão Rogério, isso mesmo. Parágrafo 14. No Salmo 8, 3 e 4, Davi escreveu: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Davi meditava na criação de Jeová e, quando olhava para o céu numa noite estrelada, via muito mais do que só a beleza das estrelas. Ele conseguia enxergar o que elas ensinam sobre Jeová. Ele aprendeu como Jeová é grandioso. Davi também meditava em como ele tinha sido formado de modo incrível, enquanto ele ainda era um embrião na barriga da sua mãe. Com certeza, meditar em tudo isso aumentava a admiração de Davi pela sabedoria de Jeová. O que Davi aprendeu ao meditar na criação?
O que ele aprendeu? Irmão Mateus Brizola. Em Salmo 8, 3 e 4, nós vemos que Davi ele meditava na criação de Jeová quando olhava para o céu numa noite estrelada. E via muito mais do que só a beleza das estrelas. Ele conseguia enxergar o que elas ensinam sobre Jeová. Então ele aprendeu como Jeová é grandioso. Excelente, Mateus. Nós temos uma imagem que nós vamos pedir para projetar. E gostaria que você comentasse essa imagem. O que você está observando aí nessa imagem? E que lições ela traz para nós? Agora foi irmão Gabriel Gomes. Então, Davi, ele deu um exemplo ali de como que nós devemos usar a criação para aprender mais sobre Jeová, né? Na imagem, nós vemos Davi aproveitando o tempo ali que as suas ovelhas estavam descansando, né? Ele estava de folga do trabalho, por assim dizer, estava ali no campo, aproveitando, observando a natureza e a lua, e com certeza nesse momento Davi estava meditando na grandiosidade do seu Deus, né? Que foi possível criar um astro tão grande, né? O satélite terrestre. Então, com certeza devemos imitar o exemplo de Davi e, ao observar e meditar nas criações, ver no que aquilo nos ensina sobre as qualidades divinas. Excelente, irmão Gabriel. A irmã Laís Alves. E no Salmo 139:14, a gente vê o fruto, né, o resultado dessa meditação de Davi, que ele fala que louva Jeová porque ele foi feito maravilhosamente de um modo espantoso, e que as obras de Jeová são maravilhosas. Então, toda essa meditação na criação de Jeová e na grandiosidade, né, de tudo que Jeová fez, inclusive ele mesmo, fez com que ele louvasse ainda mais a Jeová. Muito bom, Laís. Obrigado. Parágrafo 15. Assim como Davi, não precisamos ir muito longe para encontrar algo na criação que nos ajude a meditar nas qualidades de Jeová. Por exemplo, perceba o poder dele quando você sentir o calor do sol na sua pele. Admire a sabedoria dele ao ver como um pássaro constrói um ninho. Pense no senso de humor de Jeová ao ver um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. E agradeça a ele pelo seu amor sempre que observar uma mãe brincando com seu bebê. Nós temos muitas oportunidades para aprender sobre nosso Deus. Tudo que vemos na criação louva a Jeová, não importa se é grande ou pequeno, ou se está longe ou perto de nós. Vamos ler o Salmo 148, versículos do 7 ao 10. O irmão Sérgio vai ler para nós, acompanhe aí, por favor. Louvem a Jeová na terra, grandes criaturas marinhas e todas as águas profundas, relâmpagos e granizo, neve e densas nuvens, vendaval, que cumpre a sua palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, animais selvagens e todos os animais domésticos, animais rasteiros e pássaros. Dê exemplos de algumas qualidades de Jeová que podemos aprender com a criação. Jovem ali no colo da Rafaela. Ver Jeová no calor do sol. Excelente, muito bom. O que mais nós podemos destacar? Irmão Darcy Galdereto. Podemos ver também a sabedoria de Jeová, ou observar os pássaros construindo ali o seu ninho. Quanta engenhosidade existe na construção de um ninho que talvez a gente mesmo com a mão não conseguiria fazer. E ali ele cuidando e aquecendo seus filhotes até eles poderem voar. Jeová é muito sábio e conseguir fazer isso numa ave é algo impressionante. Nós podemos, então, recorrer sempre a Jeová buscando sabedoria que Ele vai nos dar. Excelente, irmão Darcy. Irmã Vilma Alves.
esses versículos do Salmo 148, Davi ele fala de coisas grandiosas, né, que Jeová construiu, mas fala também dos animais, até mesmo domésticos, né? Então nós podemos ver até mesmo o senso de humor de Jeová, né, nos nossos bichinhos, né, que temos em casa. É verdade, Jeová é um Deus bem-humorado, né? Então a gente deve ser bem-humorado também, né? Assim como Jeová, né? Irmão Luiz, José Antônio Luiz. Uma das criações espantosas também, que está destacada em Jeremias 31, 35, fala das leis da lua, né? Algo que ele criou de maneira maravilhosa e que interfere, né? Conforme o estado que ela estiver, nos mares, nas marés, nas plantações. Algo espetacular mesmo. Excelente, irmão José Antônio. Irmã Laís Mascarenhas. Eu achei interessante também no site que saiu aquela matéria falando sobre o favo de mel, né? E sobre a forma hexagonal dela. E lá mostrou que muitos consideram como uma obra-prima da arquitetura. Então, quem que está por trás disso também, né? É mais uma forma de a gente conhecer melhor a Jeová. Excelente, Laís. A série teve um projeto, é fantástica, né? E observar a criação de Jeová realmente deve nos induzir, assim como no caso de Davi, a aumentar o nosso amor por ele, né? Muito bom. Parágrafo 16. O nosso Deus é extremamente inteligente, carinhoso, poderoso e criativo. Tudo o que ele faz é bonito. Podemos ver claramente essas qualidades de Jeová e muitas outras ao admirar a natureza. Por isso, precisamos sempre tirar um tempo para observar a criação e meditar no que ela nos ensina sobre Jeová. Dessa maneira, vamos nos achegar ainda mais ao nosso Criador. No próximo estudo, vamos ver como os pais podem usar a criação para ajudar seus filhos a se achegar a Jeová. Muito obrigado, irmão Sérgio, por essa vívida leitura. Nos ajudou bastante nesse estudo. O que precisamos fazer, irmão Lucas Alves? Então, o planeta Terra ele é repleto, né, de lugares paradisíacos. Muitas pessoas moram nesses locais, muitas pessoas os visitam, né? Também os animais, muitas pessoas têm profundo amor pelos animais, mas isso não quer dizer que automaticamente elas também estão amando a Jeová, né? Porque a admiração, né, ela sozinha não basta. Nós precisamos da meditação correta, né? Olhar para essa criação e lembrar de Jeová, né? Então, o texto de Tiago 4:8 mostra que nós devemos nos achegar a Jeová para que se achegue a nós também, né? Então, é preciso nós olharmos com carinho e lembrar, né, do Criador de todas essas coisas. Excelente, Lucas. Obrigado. O irmão Ulisses Fogaça, no Zoom. Ou alguém na casa dele, né? Então, dessa maneira, nós vamos, por observar essas criações de Jeová, nós vamos nos achegar ainda mais ao nosso Criador, né? E no próximo estudo a gente vai aprender um pouco mais a respeito dessas criações e como que nós podemos ajudar os nossos filhos a se achegar cada vez mais a Jeová. Obrigado, irmão Fogaça, pelo seu comentário. Então, na próxima semana, vamos considerar como os pais podem usar a criação para ajudar os seus filhos a se achegar a Jeová. Um belo estudo de hoje, né? Nos leva a refletir bastante, né? Então, veja se você lembra. Por que precisamos tirar tempo para observar a criação? Por que precisamos tirar tempo? A irmã Vreck. Então, nós vimos em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que ao estudarmos e meditarmos sobre a criação, nós vamos aprender ainda mais sobre as qualidades maravilhosas de Jeová. Então, é uma forma de nos achegar ainda mais ao nosso Criador. Obrigado, irmã Valéria.
Excelente. Que lições Jeová e Jesus ensinaram usando a criação? Você pode citar uma lição, outro irmão cita outra lição. Irmã Oralda Fonseca. Então, uma das lições é sobre o sol e a chuva, né, que nos mostram a imparcialidade de Jeová. Então, ele não priva sua criação de receber o calor do sol ou a chuva. Isso mostra para nós que devemos ser imparciais com as pessoas também, né, na nossa pregação. Excelente, irmã Oralda, bem lembrado esse ponto. E você lembra de uma lição que Jesus nos ensinou usando a criação? Você lembra de alguma? Irmã Miriam Gomes. Ele ensinou que assim como Jeová vê os pardais e cuida deles, né? Então certamente Jeová também vai cuidar sempre de nós. Excelente, irmã Miriam, muito bom. Irmã Rafaela Fuentes. É uma lição que nós aprendemos, foi que assim, com as águias, né, que Jeová, ele dá força aos seus servos. Então, era muito comum, né, os israelitas verem as águias voando bem alto, quase que sem bater as asas, né, aproveitando as correntes de ar quente. Então, do mesmo modo, Jeová, ele também nos dá poder para enfrentar os problemas. Excelente, Rafaela, muito bem lembrado. Como podemos aprender mais com a criação? Mais. Irmã Camila Liberali. Nós precisamos tirar tempo para observar a criação e, mais do que isso, enxergar e meditar em pequenas coisas, né? Pequenas qualidades de Jeová que a gente vê na natureza, né? Observar o céu, por exemplo, as aves, tudo isso ensina qualidades maravilhosas de Jeová. Então, a gente tem que tirar tempo para observar bem de perto e meditar no que ensina sobre Jeová. Muito bom, Camila, isso mesmo. Irmã Vilma Alves. Então, eu gosto muito de ver programas na televisão sobre a criação e eles dizem que a natureza é sábia, né? Mas não é o nosso caso. Nós aprendemos que essa sabedoria está na pessoa de Jeová, o nosso Criador, né? Então, nós vemos o poder, o amor dele e também que devemos louvar a ele por tudo isso. Muito bom, irmã Vilma. Irmão Edilson Otso. Nessa lição também falou que nós devemos prestar atenção, seja as coisas grandes, pequenas, sejam longe ou perto de nós. Então, nessa pandemia, eu inventei de fazer minha hortinha lá. Então, aprendi muito com a criação de Jeová também. Nós vemos ali, assim, em pequenas coisas tão perto ali, né? A paciência de Jeová, desde uma sementinha germinar, o poder de Jeová também, tudo isso. Então, tudo isso nos ajuda a ver essas belas qualidades que Jeová tem. Excelente, irmão Edilson, muito bom. A Vanessa Garcia tinha um ponto. Então, a gente não deve ser apático em relação à criação, né? A gente tem que mostrar interesse por ela. A gente não pode apenas se contentar em existir no mundo tão bonito que Jeová criou, né? A gente tem que procurar aprender mais a respeito dele por meio da criação. Muito bom. O irmão Tomazelli, Luiz Antônio Tomazelli. E nos lembrarmos também do poder que essa visão da criação vai nos trazer, é lembrar que Jó, tudo que ele conhecia de Jeová, ele disse que antigamente ouvia dizer, né? Então nós vamos nos surpreender também, nós vamos aumentar nosso amor por Jeová à medida que fazemos isso que nós aprendemos hoje. Excelente. Irmão Paulo Formes, para encerrar. O povo de Jeová, né, honra, louva a Jeová em toda parte da terra, porque ele é extremamente inteligente, carinhoso, poderoso, e tudo que ele faz é bonito. Então, toda a honra e glória é dele. Muito bom, excelente. Então, tire tempo, porque, em geral,
o sistema à nossa volta engole o nosso tempo. Tire tempo para apreciar a criação de Jeová. Universal, os animais, o mar, a cachoeira. A água, onde ela estiver, em qualquer movimento, ela causa um sentimento em nós, né? Tanto que os imóveis virados para a água, seja um lago, seja um rio, seja um mar, eles são mais valorizados. Ou para a vegetação, né? Ou seja, se estiver virado para onde Jeová, a criação está evidente, é mais valioso. Então, aproveite bem isso, né? Muito bom. Quando um cântico, o cântico é o de número 5, os que desejarem poderão ficar de pé e cantar de coração o cântico 5, as obras maravilhosas de Deus. Esse cântico é baseado no Salmo 139. Depois o irmão Luiz Carlos Santos fará a oração final.